A maioria das pessoas teve um encontro pessoal com um evento que parecia inexplicável, mas existem alguns eventos históricos que ultrapassaram a escala do mistério, desde um misterioso astronauta não identificado até uma aterrorizante foto de família capturada décadas atrás. Essas fotos desafiarão sua percepção do passado e lhe darão arrepios. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto finalmente revelamos o mistério das fotografias de 1903 e outras fotografias históricas raras que os cientistas não conseguem explicar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 14. O astronauta Solway. Em 23 de maio de 1964, Jim Templeton, bombeiro e fotógrafo amador, tirou uma foto de sua filha em Burgh Marsh, em Cumberland, Inglaterra. A fotografia capturou inesperadamente o que parecia ser uma figura em um traje espacial atrás de sua filha. Templeton, que estava com sua esposa e duas filhas na época, afirmou não ter visto mais ninguém ao seu redor, despertando uma curiosidade generalizada. No entanto, o jornalista David Clark ofereceu uma explicação mais fundamentada e sugeriu que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, Annie, que apareceu na cena sem ser notada devido às limitações da câmera de Templeton, que mostrava apenas 70% da foto pelo visor. Ele poderia não ter visto. O traje de astronauta provavelmente era o vestido azul claro de Annie, que parece branco devido à superexposição. Ao escurecer a imagem e endireitar o horizonte usando software fotográfico, a figura parece ser uma pessoa normal quando vista de trás. Os céticos propuseram várias explicações para a figura misteriosa, desde a exposição acidental do vestido azul claro da SRA, Templeton, até teorias mais selvagens envolvendo bonecos de corrida ou até mesmo fraudes intencionais. Apesar da alegação de que o mistério já foi desmascarado, muitos continuam intrigados com esta foto arrepiante. Número 13. Uma mãe com 4 filhos à venda. Esta foto foi tirada em agosto de 1948 e vemos uma placa sombria que diz: 4 filhos à venda, junto com sua mãe e seus 4 filhos. Esta era a verdade para algumas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Esta tem sido a verdade desde o ano de 1900 até os dias atuais. A mulher nesta foto se chamava Lucille e seu marido, Ray. Este era um caminhoneiro de carvão desempregado, enfrentando o despejo de sua casa em Chicago sem outras opções. Tudo o que podiam fazer era vender os seus filhos na esperança de lhes dar uma melhor oportunidade de sobreviver. A fotografia espalhou-se rapidamente pelos jornais de todo o país, provocando um enorme clamor público e ofertas de ajuda. Apesar disso, em 2 anos, todas as crianças da família, inclusive o bebê que Lucille carregava na foto, não estavam mais com os pais. Com o quão sensacional a fotografia se tornou, o público se interessou em acompanhar a história infantil. David, o mais novo, foi adotado por um casal rígido, mas gentil. Harry e Luella McDaniel. Apesar dos desafios de seus primeiros anos, David serviu 20 anos no exército e trabalhou como motorista de caminhão. Rennie e Milton tiveram menos sorte. Foram vendidos por $2 para John e Ruth Soitan. Foram submetidos a uma vida difícil e forçados a trabalhar no celeiro da família. Ainda muito jovens, seus novos pais até mudaram seus nomes, despojando-os de suas identidades e sujeitando-os à crueldade implacável, apesar das condições dolorosas. A bebê, que foi renomeada como Beverly, cresceu e se tornou uma mãe amorosa. Milton percorreu um caminho difícil antes de alcançar a paz. Ele também lutou com o trauma que manifestou suas explosões violentas durante a adolescência, o que o levou a ser internado em um hospital psiquiátrico antes de se mudar para o Arizona e constituir sua própria família. Número 12. A inexplicável pirâmide da Lua. Nas profundezas de uma enorme cratera lunar, foi fotografada uma estrutura peculiar que criou a conspiração. Apelidada de Pirâmide da Lua, esta formação angular aparentemente artificial foi considerada por alguns como evidência de uma antiga civilização alienígena que outrora habitou o nosso vizinho celestial.
A pirâmide tem aproximadamente 190 pés de altura e uma pegada triangular que cobre uma área aproximadamente do tamanho de um campo de futebol. Suas linhas geométricas nítidas e sua estranha semelhança com as pirâmides do Antigo Egito alimentaram especulações de que ela pode ter sido construída pelos mesmos extraterrestres, arquitetos responsáveis pelas maravilhas terrestres. Essa intriga foi levada ainda mais longe devido a uma foto da NASA tirada durante a missão Apollo 17 em 1972, quando o astronauta Eugene Cernan tirou uma foto da paisagem lunar. Pequenas colinas geométricas semelhantes a pirâmides surgiram no horizonte. Embora a NASA não tenha comentado oficialmente sobre as pirâmides, alguns acreditam que são evidências do passado extraterrestre e de civilizações na Lua. No entanto, a NASA descartou a pirâmide como nada mais do que um truque de luz e sombra na superfície lunar. Outros insistem que as saliências de formato estranho são simplesmente colinas que projetam sombras angulares sem imagens de maior resolução. Os especialistas não têm certeza se a famosa foto das pirâmides lunares mostra restos de estruturas feitas pelo homem ou uma estranha topografia lunar. Mas o que você realmente acha? Número 11. O satélite do Cavaleiro Negro. Por mais que pareça o nome de um super-herói moderno, o satélite Cavaleiro Negro é uma suposta nave alienígena que foi supostamente capturada em uma órbita quase polar ao redor do nosso planeta. Mas além do mais, esse objeto está orbitando nosso planeta há cerca de 13 mil anos e a NASA supostamente encobriu sua existência e origem. Pelo menos de acordo com os teóricos da conspiração, a lenda do Cavaleiro Negro ganhou atenção especial quando alguns afirmaram que esta foto tirada durante a missão SES-88 em 1998 mostrava este enigmático satélite. No entanto, a NASA classificou esta imagem como simples lixo espacial, especificamente uma manta térmica perdida durante a missão. Opinião apoiada por um jornalista espacial. Curiosamente, a lenda do Cavaleiro Negro parece combinar várias histórias não relacionadas, entusiastas da conspiração de OVNIs e até mesmo aqueles que promovem ideias marginais contribuíram para esta narrativa. Disse que a origem desta lenda remonta aos primeiros experimentos de rádio de Nikola Tesla, em 1899, e os ecos de longa experiência do rádio amador Jorgen Hall, em 1928 como tal. Os céticos argumentam que o Cavaleiro Negro nada mais é do que uma miscelânea de relatórios não relacionados sobre interpretações de fotos e informações confidenciais de satélite. Esta fotografia da missão SS-88, amplamente divulgada, alimentou principalmente estes debates, com alguns acreditando neles, enquanto especialistas como Oberg defendem uma explicação mais mundana. Número 10. Senhora Babushka. Lady Babushka é uma figura misteriosa associada ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, presente no Plaza da cidade de Dallas no momento do assassinato. Ela foi observada segurando uma câmera e filmando os acontecimentos. Esta mulher não foi batizada com o nome do lenço que usava, semelhante aos usados pelas velhas mulheres russas. Ela apareceu em vários relatos cinematográficos do assassinato, incluindo o filme Zuder. Apesar da sua presença proeminente nestes filmes e fotografias, a sua identidade e quaisquer imagens que possa ter capturado permanecem não verificadas. Em 1970, Beverly Oliver afirmou ser Lady Babushka e alegou que filmou o assassinato com uma câmera Yashica Super 8 e depois deu o filme não revelado a homens que afirmavam ser agentes do FBI. No entanto, as suas afirmações foram recebidas com ceticismo, uma vez que a câmera que mencionou não estava disponível até 1969. Apesar de várias teorias e especulações, a verdadeira identidade de Lady Babushka e o conteúdo do seu filme, se existir, continua a ser um dos mistérios duradouros que rodeiam o assassinato de Kennedy. Número 9. O macaco gambá. Disse que uma criatura do tipo pé grande habita pântanos impenetráveis, um esconderijo perfeito para um ser tão esquivo.
Esta criatura ganhou atenção notável em 1971, quando uma história publicada por um meio de comunicação descreveu o encontro de um engenheiro elétrico e arqueólogo amador, Henry Clay Osborn, e seus amigos no pântano Big Cypress. No entanto, o gambá tornou-se mais reconhecido em 2001, quando duas fotografias intrigantes foram enviadas ao departamento do xerife do condado de Sarasota. A carta anônima descreve um encontro com o que se pensava ser um orangotango de aproximadamente 1,80 m a 2,10 m de altura, ajoelhado e com um odor desagradável perceptível. Estas fotografias mostram uma criatura escura parecida com um gorila, iluminada por um flash à noite e parcialmente obscurecida. No entanto, levanta questões de que a coloração das criaturas, as presas inferiores proeminentes e o brilho dos olhos não correspondem às espécies conhecidas de macacos. Estas características, particularmente os olhos brilhantes típicos de animais com uma camada de tapetum lucidum atrás da retina, não são encontradas em macacos ou símios, o que levou à especulação de que as fotografias poderiam ser de um animal real, uma pessoa com um terno personalizado, ou até mesmo uma montagem. Apesar de terem sido processadas em Sarasota no momento em que foram tiradas, a autenticidade dessas fotografias e a existência do macaco gambá continuam sendo temas de debate, especialmente por parte da comunidade criptozoológica número 8, um relacionamento questionável. Em 1972, 2 esqueletos foram descobertos no noroeste do Irã. Eles foram enterrados há cerca de 2.800 anos, por volta de 800 a.C. Desde a sua descoberta, a sua paz tem sido perturbada por perguntas. Os 2 esqueletos foram apelidados de amantes devido à posição em que foram descobertos. Os 2 foram encontrados deitados em um abraço íntimo, aparentemente compartilhando um último beijo antes de morrerem, quando a cidade foi totalmente queimada. Os 2 encontraram conforto deitados em um depósito de grãos enquanto compartilhavam seus últimos suspiros. Durante anos, os amantes se tornaram o símbolo do amor eterno. Porém, um estudo recente quebrou a narrativa em torno desses 2. Inicialmente, acreditou-se que os esqueletos pertenciam a um homem e uma mulher. No entanto, pesquisas recentes parecem ditar o contrário. Parece que ambos os esqueletos são masculinos. Essa ambiguidade alimentou várias teorias sobre o relacionamento deles, desde parceiros românticos até familiares. Até hoje, a verdadeira natureza do relacionamento dos 2 esqueletos continua sendo um tema de debate e especulação. Número 7. As luzes Halin. No remoto Vale Halin, na Noruega, ocorre um fenômeno estranho e inexplicável que cativa cientistas e curiosos há décadas, conhecido como luzes Halin. Estas esferas luminosas peculiares foram observadas flutuando e disparando pelo céu noturno, desafiando as explicações convencionais e desafiando a nossa compreensão da física atmosférica. As luzes Halin vêm em uma variedade de cores, incluindo branco, amarelo, vermelho e azul, e podem variar em tamanho de alguns centímetros a vários metros de diâmetro. Algumas testemunhas relataram que as luzes se movem a velocidades incríveis, fazem curvas fechadas ou até parecem responder de forma inteligente ao ambiente. Apesar da extensa pesquisa científica e de inúmeras teorias, a verdadeira natureza das luzes Halin permanece um mistério. Alguns pesquisadores sugeriram que as luzes podem ser causadas por uma forma rara de relâmpago, enquanto outros propuseram explicações mais exóticas, como a manifestação de energia de uma fonte subterrânea desconhecida. Número 6. Almoço no topo de um arranha-céu. Em 1932, no auge da Grande Depressão, uma fotografia ousada capturou a imaginação de uma nação e tornou-se um símbolo duradouro da resiliência e determinação americanas. A imagem, conhecida como Lunch on a Top Skyscraper, mostra 11 ferreiros desfrutando casualmente de sua refeição do meio-dia, precariamente empoleirados em uma viga de aço a 250 metros acima das ruas de Manhattan.
A fotografia, tirada durante a construção do edifício Rockefeller Plaza, tornou-se uma representação icônica da coragem e habilidade dos trabalhadores que ajudaram a construir o horizonte da cidade de Nova York. Os homens na imagem, aparentemente imperturbáveis pela altitude vertiginosa e pela falta de segurança, personificam o espírito indomável que caracterizou a resposta da América aos desafios econômicos da década de 1930. Apesar da sua popularidade duradoura, as identidades da maioria dos homens na fotografia permanecem um mistério. Ao longo dos anos, várias afirmações foram feitas pelos descendentes dos ferreiros, mas apenas algumas foram confirmadas. Número 5. Viajante do Tempo. Esta fotografia, tirada em 1941, na reabertura da ponte Southport, na Colômbia Britânica, Canadá, mostra um homem cujo traje parece surpreendentemente moderno. A ponto de se destacar da multidão à primeira vista, suas roupas, com óculos escuros, pareciam ser da nossa era atual, não da década de 1940, e sua câmera parecia um anacronismo moderno. Na verdade, era um estilo que apareceu pela primeira vez na década de 1920. Sua camisa estampada é na verdade um suéter que lembra a roupa usada pelo Montreal Maroons, um time de hóquei popular da época. Esse tipo de roupa era comum entre os times esportivos na década de 1940. Até mesmo a câmera moderna nas mãos do homem foi inicialmente ponto de especulação por ser muito compacta. Cabe na era da Kodak, que já produzia câmeras desse tamanho. Outro homem também é visto na mesma fotografia segurando uma câmera, dando credibilidade ao fato de que tais câmeras estavam disponíveis naquela época. A figura aparentemente deslocada em uma foto histórica é na verdade o resultado de equívocos sobre o passado da moda e da tecnologia. Número 4. A Dama Branca de Worstead. Em agosto de 1975, Diane Beralo, acompanhada por seu marido Peter e seu filho, visitou a igreja de Santa Maria em Worstead, North Norfolk, Reino Unido. A família procurou refúgio do calor entrando na igreja, onde Diane sentou-se num banco perto da frente e Peter sentou-se para tirar fotos do interior. E só quando voltaram para a casa das férias é que Diane descobriu uma anomalia intrigante em uma das fotografias. Atrás dela, na imagem, apareceu uma mulher vestida com roupas antiquadas e um chapéu que parecia estar sentada. Esta figura fantasmagórica ficou conhecida como a Igreja da Dama Branca de Worstead. Segundo a lenda local, a Dama Branca aparecia todas as vésperas de Natal, e qualquer um que testemunhasse isso sofreria uma morte prematura. Na década de 1830, um homem hospedado na King's Head Tavern em Worstead contestou a lenda, alegando que se uma senhora branca aparecesse na igreja, ele a beijaria. E depois que ela não voltasse, seus amigos o procuraram e o encontraram enrolado no campanário da igreja, tremendo de medo. Suas últimas palavras foram: "Eu a vi. Antes de morrer, a fotografia está agora exposta com destaque no White Lady Pub em Worstead. Desde a sua instalação, o estabelecimento passou por ocorrências estranhas, como luzes acendendo sozinhas, vidros se movendo e sensação de ser tocado." Número 3. O fantasma do Stanley Hotel. O Stanley Hotel em Estes Park, Colorado, é conhecido há muito tempo por sua reputação assombrada, graças em parte ao seu papel como inspiração para o romance de Stephen King, The Shining. No entanto, um incidente recente foi adicionado ao legado assustador do hotel. Em 2021, o turista Henry Yao visitou o Stanley Hotel e fotografou a icônica escadaria do átrio. E para sua surpresa, ao rever a imagem panorâmica, uma figura fantasmagórica apareceu no topo da escada. Yao afirma que as escadas estavam vazias quando ele tirou a foto. De acordo com especialistas paranormais que analisaram a foto, parece haver duas figuras na imagem. Uma mulher vestida com trajes históricos nas escadas e um leve contorno de uma criança à sua esquerda. Isto não é assim. A primeira vez que os visitantes relataram avistamentos sobrenaturais no Stanley Hotel, o hotel ainda oferece um pacote de aventura fantasma e conta sua história assombrada em seu site.
Depois de mais de um século coletando espíritos, o Stanley Hotel se tornou um dos locais de pesquisa paranormal mais ativos do mundo. A fotografia de Yao, embora intrigante, é apenas a mais recente de uma longa lista de encontros fantasmagóricos neste lendário Hotel Colorado, número 2, Grande Montanha de Crânios de Bisão. Muitas coisas aconteceram na história e essa foto é só uma prova. Esta fotografia foi capturada por volta de 1892 e mostra uma enorme pilha de crânios de bisões fora da Michigan Carbon Works, em Reville, Michigan. Como visto décadas atrás, os bisões eram caçados e procurados nos Estados Unidos, especialmente na região norte. Na altura, entre 30 e 60 milhões de bisões percorriam as áreas selvagens da região. Mas no final do século XIX, o seu número diminuiu para centenas. Quando esta fotografia foi tirada, a população de bisões havia caído para apenas algumas centenas de indivíduos, incluindo um pequeno rebanho no Parque Nacional de Yellowstone. Este declínio dramático desencadeou esforços iniciais de conservação liderados por cidadãos e mais tarde pelo governo. Graças a essas iniciativas, a população de bisões recuperou para cerca de 500 mil hoje, com aproximadamente 30 mil vivendo em áreas protegidas em reservas naturais. Número 1. Foto da família Cooper. Em meados da década de 1950, a família Cooper, após comprar uma casa antiga no Texas, capturou uma imagem misteriosa e perturbadora. Na primeira noite na nova casa, o pai tirou uma foto de família para comemorar a ocasião. Esta foto incluía sua esposa, 2 filhos pequenos e sua mãe, todos posando alegremente à mesa da sala de jantar. Porém, quando o filme foi revelado, alguns dias depois, surgiu um detalhe inesperado e arrepiante. Uma imagem do que parecia ser um corpo pendurado no teto, algo que não estava presente quando a foto foi tirada. A fotografia, postada online pela primeira vez em 2009, foi intitulada Family Gathering. Naturalmente, as pessoas online questionaram sua autenticidade, com alguns sugerindo que era falsa ou talvez o resultado de dupla exposição, um fenômeno fotográfico comum daquela época. Se a figura na foto fosse devido a uma anterior exposição acidental do fotógrafo, levantaria questões sobre a estranha posição do corpo. Mas a natureza misteriosa da imagem e a aparência inexplicável da figura pendurada alimentaram muito debate que permanece até hoje. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!